Sexta-feira começou, o final de semana começou e eu trago para vocês notícias exclusivas, tá bom, gente? Essa informação acabou de ser divulgada por um dos maiores jornalistas do nosso Brasil e com certeza eu acho que todos nós, temos o direito de ficar sabendo o que está acontecendo com Fausto Silva, o nosso Faustão de 75 anos, que já leva aí alguns dias internado. Aliás, estamos falando aí de vários meses, 3 meses desde a internação, praticamente no dia 21 de maio, só que alguns dias da cirurgia, Essa cirurgia que parece que iria ficar escondida do público geral, mas que vazou, teve a informação divulgada e hoje as maiores plataformas de notícias do Brasil estão falando sobre esse assunto, porque, gente, é um corpo humano, um ser humano de 75 anos que já passou por 4 transplantes em menos de 3 anos, tá? Que corpo humano aguenta tanto sofrimento? O corpo de Faustão. E eu vou trazer essa notícia porque, gente, o Faustão ele continua internado, ele continua na UTI, a situação dele continua sendo muito grave. Não sabemos se é verdade que ele foi entubado ou não, porque inicialmente foi divulgado que ele estava entubado e a situação era muito crítica. Mas os filhos vieram a público logo em seguida desmentir que ele já estava bem. Fica muitas dúvidas aí no ar e nós esperamos, que essa informação que eu vou trazer para vocês a partir de agora esclareça tudo o que está acontecendo e o futuro de Faustão realmente, se ele continua no hospital ou se há esperanças que ele tenha alta nos próximos dias ou nas próximas semanas. Mas antes que eu traga para vocês essas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, mais de 175 milhões de visualizações. Bem, vamos então direto ao assunto, gente. Olha só, jornalista, um dos mais importantes do Brasil, fez uma revelação surpreendente sobre o estado de saúde de Faustão. O apresentador Fausto Silva segue em recuperação após se submeter a um transplante de fígado, seguido de um retransplante renal. No último dia 21 de maio, Faustão foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse. Bem, gente, o quadro de saúde é considerado grave do ex-global de 75 anos. No entanto, o colunista Vladimir Alves, do site Buchicho, revelou que o veterano já deve deixar a unidade de terapia intensiva, UTI. De acordo com a publicação, ele está estável e deve ser transferido para um quarto nos próximos dias. Que notícia maravilhosa, gente? Deus queira que seja verdadeira essa informação. E claro, acaba que um pouco de esperança chega aos nossos corações, depois de termos ouvido aí de um médico dizer que o Faustão teria alguns dias ou semanas de vida, ouvir aí de que ele já está melhor e poderá sair da UTI, ser transferido para um quarto, isso realmente deixa os nossos corações alegres, Agora, vai saber quem está falando a verdade, gente? Ainda segundo o colunista, caso o quadro continue em evolução, a expectativa de alta hospitalar nas próximas semanas para que o tratamento tenha continuidade em casa e que o mesmo avalia um agradecimento público aos fãs. Apesar das informações, a assessoria de imprensa do apresentador informou não ter novas atualizações sobre o seu quadro de saúde, o que foi reforçado pelo Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, ao destacar que se mantém válido o último boletim médico emitido em 7 de agosto. Fausto Silva está internado no hospital desde o dia 21 de maio desse ano, devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilizar o quadro de saúde. O paciente foi submetido a um transplante de fígado na quarta-feira, dia 6 de agosto, combinado a um retransplante renal planejado há 1 ano e realizado também no dia 7 de agosto, ou seja, um dia foi feito o transplante de fígado e no dia seguinte o retransplante renal. O procedimento ocorreu após o hospital ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por um doador.
Bem, gente, a Luciana Cardoso, né, a esposa de Faustão, ela usou as redes sociais na última quarta-feira, ou seja, 2 dias atrás, para tranquilizar os fãs e amigos do apresentador. Em um breve pronunciamento publicado no Instagram, a produtora agradeceu a Deus e destacou que o marido está evoluindo bem. Tudo indo bem, obrigado Deus, obrigada pelas mensagens de carinho, escreveu a esposa de Faustão. Bem, recentemente o João Silva, o filho de Faustão, também se manifestou para negar boatos de que o comunicador estaria em situação crítica. O jovem compartilhou um texto do colunista Flávio Rico, ressaltando que o veterano da TV se recupera bem. As informações são da jornalista Fábia Oliveira. Gente, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, porque é uma situação que a gente fica realmente na dúvida, né? Eu acho que a família de Faustão, eles deveriam ser mais claros em relação a tudo que está acontecendo. Eu não acho justo para os fãs, né, para os milhões de fãs espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, ficarem sem informações corretas, né? Quando a família vem a público, né, como fez aí a Luciana Cardoso, a esposa de Faustão, dizer que ele está evoluindo, que está indo bem, será que realmente é isso que está acontecendo? Será que eles o que estão fazendo é tentando acalmar o público, tentando talvez fazer com que a imprensa se cale, não fale sobre a real situação de Faustão? Eu acho que eles deveriam fazer como fez a Preta Gil, né? Ser reais o tempo todo. A Preta Gil, ela nunca escondeu os detalhes da situação dela e, de certa forma, ela partiu, tá? É uma tristeza muito grande, mas ela fez um bem para toda a comunidade brasileira, porque através de Preta Gil, muitas mulheres, homens também, decidiram fazer exames, né, para entender como estavam seus corpos, e hoje, né, eu acredito que muitas pessoas, muitas vidas foram salvas porque Preta Gil, né, não quis esconder de todo mundo o que estava acontecendo, e essas pessoas se sentiram incentivadas a buscar ajuda médica, e com certeza muitos desses casos, né, de cânceres, por exemplo, só foram descobertos porque em um momento a Preta Gil disse: gente, faça os exames, não perca tempo. E eu acredito que muitas pessoas hoje estão agradecendo Preta Gil. É uma tristeza ela ter morrido, ela ter partido, mas fica muitas coisas positivas em relação a Preta Gil. E eu gostaria que o Faustão fizesse a mesma coisa, né, gente? Não escondesse do público, principalmente a família, né? O hospital, eles não autorizaram o Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo de divulgar uma nota. A última nota hospitalar, o boletim, foi há praticamente uma semana atrás, ou seja, desde que foi feito aqueles 2 novos transplantes. Por que tanto segredo? Porque o João Silva, logo em seguida daquele médico ter falado que o Faustão estava em estado crítico e que poderia vir a óbito em questão de dias, ele não perdeu tempo, veio a público desmentir essa informação e dizer que o seu pai já tinha sido extubado. Pois é, eles sabem exatamente o que está acontecendo, mas estão escondendo do público, e isso não é legal. De qualquer forma, nós vamos fazer da nossa parte, continuar orando, pedindo a Deus um milagre para o Faustão, acreditando de que o que a família tem passado para nós é verdade. Deixe aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre isso tudo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!